Juízes, capítulo 13. Nós vamos ler os versículos 1 a 4. E depois nós vamos ler o versículo 24. Quem não tiver Bíblia pode ficar perto do seu vizinho aí e compartilhar a leitura com ele. Juízes, capítulo 13, versículos de 1 a 4. E depois nós vamos para o versículo 24. Mas vamos nos preocupar apenas com os versículos primeiros, de 1 a 4. Antes de ler, porém, queridos, nós estamos pregando sermões biográficos, né, de grandes vultos da Bíblia, e nós pregamos domingo passado sobre a vida de Moisés, e hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre Sansão, essa figura enigmática, né, um tanto quanto... Ou seja, a gente não conhece bem, não é Sansão, ele é um pouco enigmático. Todos acharam, então, Juízes, capítulo 13, versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e disse-lhe: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Agora o versículo 24 desse mesmo capítulo. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Sansão. Queridos, a palavra Sansão significa pequeno sol. Sansão, pequeno sol. Vamos fazer uma oração? Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra e nós precisamos da direção, da ajuda, da bênção do Senhor para que possamos ministrar a Tua palavra conforme a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pequeno sol. Sansão foi o pequeno sol que brilhou por um instante, mas que perdeu seu resplendor. Ele foi consagrado pelo pai e a mãe a pedido do Senhor. O nome dele era Pequeno Sol, o significado, e ele brilhou por muito pouco tempo, perdendo o seu resplendor e vindo praticamente a apagar-se. O Senhor Jesus disse: Vós sois a luz do mundo. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que estão na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. E prossegue Jesus: Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Está em Mateus 5, versículo 13. E ainda, queridos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, os advertiu a resplandecerem como luzeiros no mundo, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Mas, queridos, às vezes não conseguimos ser sal e luz, porque estamos tão secos e áridos, nós não conseguimos ser sal e luz. Ainda que queiramos ser, nós não temos aquele brilho, porque luz, brilhar, o que é? O que Deus está dizendo aqui como brilhar? Jesus está dizendo, brilhar é santidade. As pessoas veem a pessoa que é íntegra diante de Deus e vê um brilho nela. Então, vocês são luzeiros, vocês são luz, e as luzes não são feitas para ficar debaixo da cama, debaixo da mesa. O problema é que, às vezes, nós não estamos brilhando, e ele faz uma advertência séria com relação ao sal. Se o sal perder o sabor, a sua capacidade, o seu potencial de influenciar, ele não serve para nada, a não ser jogado na terra e ser pisado
pelos homens. Nós falamos exatamente sobre esse potencial, essa capacidade que o Senhor nos dá de transformação na escola dominical, baseada no texto de Ezequiel, na visão de Ezequiel, quando ele via que o templo estava vazando água pela a porta do templo, e aquela água ia crescendo, ia afundando e transformando num rio, e por onde aquele rio passava, ia transformando tudo ia gerando vida, e até aquela água bater no mar morto, onde tudo é morto, até os pássaros que voam por cima daquele mar, devido àquele exalar, aquela salina forte, eles morrem. E quando esse rio batia naquele mar morto, ele vivia e começava a gerar peixe dali, vida, e ele ficava totalmente vivo. Essa é a capacidade desta água, e essa água é o Espírito Santo. E quando a Ana Paula escreveu aquele cântico, não é? Por onde o rio passar, é exatamente baseado nesse texto. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. E Jesus também gostou desse texto quando ele levantou as mãos lá em Jerusalém, no dia da festa, e diz: quem tem sede, vem a mim e beba, que quem beber de mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E eu ainda comentava com o pessoal aqui, imagina essa igreja aqui, a congregação, você tem um sonho, digamos assim, e de repente dessa porta começa a jorrar água, saem de dentro da igreja, e essa água parte aqui para o lado da Anice e para o lado do Jame aqui, vai inundando toda o Paranoá, essa água do Espírito Santo. Porque essa água é o Espírito Santo que transforma, que gera vida onde não tem vida, e nós mesmos começar a jorrar essa água, e aí a gente percebe que é por isso que eu disse que a gente está precisando dessa água, do Espírito Santo. Às vezes a gente se sente árido, seco, sem estímulo, e é exatamente porque falta o Espírito Santo, porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, essa água ela jorra de dentro de nós, e a igreja só vai jorrar essa água quando nós jorrarmos, porque cada um jorra um gole, e de gole em gole é que, entende? É cheio do Espírito Santo, a pessoa é feliz e alegre, e essa água, ela não alegra só a pessoa, ela não restaura, porque essa água que saía do templo, ela ia curando, ela ia restaurando, ela ia abençoando, peixes brotavam, árvores verdes, reverdejantes, e ele ia gerando vida por onde passava. Então eu ainda estava até fazendo um comentário sobre as igrejas brasileiras, que se elas de fato tivessem, se fluísse delas, derramasse essa água transformadora, pela quantidade de igreja, nós não éramos como somos, tanta miséria, tanta imoralidade, tanto pecado. A igreja teria poder. A igreja está sem poder, porque de dentro dela não está jorrando esse rio. E quando a gente fala de igreja, a gente fala de indivíduo, é indivíduo primeiro, porque a igreja, em primeiro lugar, somos nós, de nós não está jorrando essa água, que não só nos transforma, gera vida em nós, mas gera vida em outras pessoas, cura outras pessoas, liberta outras pessoas, entende? Então é isso. Às vezes nós não conseguimos ser sal e luz porque estamos áridos e secos. Sansão lembra muito os super-heróis de hoje, voltando em Sansão, não é? Super-Homem, Homem-Aranha, esse pessoal aí. Ele rasgou um leão ao meio, diz a história. Enfrentou um exército inteiro, matou uma multidão de filisteus, de 1000 homens, sozinho. Uma certa feita, ele pegou 300 raposas. Olha como é que a raposa é esperta, corre, e ele pegou 300 raposas. Obviamente que ele, de fato, era um super-herói. A diferença é que ele não era uma ficção, ele era real. Né? Imagina, um exército de um homem só, ele derrotar 1000 homens, usando uma arma, uma queixada de jumento, não é? Uma caveira de jumento, tirou aquela parte e destruiu 1000 homens. Mas Sansão, de fato, ele não brilhou, ele não transformou. Ele ficou lutando com os filisteus ali, uma guerra dele, uma guerra própria, não as batalhas do Senhor. Deixa eu falar um pouquinho sobre Sansão, para a gente dar continuidade, para nós lembrarmos
de alguma coisa sobre Sansão. Queridos, quando Josué entrou na Palestina, e ali houve a divisão das terras, ele era o líder das 12 tribos. Mas quando ele morreu, eles não nomearam outro líder. E eles ficaram do jeito que alguns gostam, a chamada anarquia, onde tudo é light, tudo é tranquilo, não há um líder de pulso forte, de amor e pulso forte, porque tem que ter pulso forte e tem que ter amor. E eles faziam o que entendiam, mas como hoje, né, as pessoas, é tudo relativo. Pode fazer isso? Depende, não existe uma verdade absoluta para muitos, como a palavra de Deus. Né? O adolescente pode fazer isso? Depende. Isso depende. Eu posso fazer aquilo? Depende. Não existe uma verdade absoluta. Era assim que acontecia. Então eles faziam o que queriam ali, aí virou realmente uma baderna. Logo eles deixaram a Deus, começaram a adorar ídolos, e Deus pesou a mão sobre eles, fortemente. Como? Mandando nações vizinhas oprimi-los, saqueá-los, escravizá-los. E aí o que eles fizeram? Eles clamaram ao Senhor, e na misericórdia do Senhor, o Senhor levantou um homem para livrá-los. E aquele homem lutou as batalhas do Senhor, venceu os inimigos e se tornou líder. E depois esse homem morreu e não se nomeou outro, não existia, né, uma dinastia, alguma coisa assim. E aí eles voltavam a fazer a mesma coisa. Houve um ciclo de vários juízes assim, pelo menos 13, até chegar em Samuel. Sansão é um desses caras, é um desses juízes. Então o povo pecava contra o Senhor, fazia o que lhe dava na telha, e aí eles clamavam, Deus levantava um homem, e o homem pelejava as pelejas, as batalhas do Senhor, e depois aquele homem morria e eles continuavam da mesma forma. Sansão, o 13º, não é, diz que eles estavam sendo oprimidos pelos filisteus há 40 anos. Então Deus aparece a uma mulher estéril, não diz o nome dela, mas diz que é a mulher de Manoá, da tribo de Dan, uma das 12 tribos, e diz para ela que ela vai ter um filho, e que esse filho seria nazireu, consagrado ao Senhor, não poderia cortar o cabelo, nem rapar a barba, não podia tocar em cadáver, não podia beber vinho, qualquer bebida alcoólica, porque seria um consagrado do Senhor para livrar Israel. E no tempo certo, Sansão nasceu e cresceu, ela obedeceu o Senhor, o consagrou, colocou o nome de Sansão, como nós vimos, né? Pequeno sol. E quando Sansão ficou adulto, se tornou adulto, ele diz que ele foi aos filisteus, e ele se namorou de uma filisteia, e disse ao pai que queria casar-se com ela. E o pai dizendo para você, não pode casar com uma mulher dos nossos inimigos. Você é um consagrado do Senhor. Mas ele diz, é ela que eu quero, e eu vou casar com ela. E não tendo jeito, seus pais foram até a cidade dessa mulher para organizar o casamento. E no caminho Sansão encontrou um leão que vinha ao seu encontro, furioso. E Sansão era tão forte, imagina um leão, a força de um leão, o rei da selva, e diz que ele pegou esse leão e rasgou como se fosse um papel higiênico. Rasgou esse leão e jogou para um lado, e nem falou para os pais. E foram para a casa desta pretendida, dessa noiva, e lá eles fizeram as festividades de casamento. Diz que os filisteus convidaram 30 jovens para festejar com Sansão, que era jovem também, e sua noiva. E nesta festa, Sansão propôs-lhes um enigma, e disse, olha, se vocês decifrarem o meu enigma, eu vou dar para vocês 30 vestes festivais, uma para cada um. E se vocês não descobrirem, vocês me darão as 30 vestes.
combinado durante os 7 dias de festividade, como era o costume. Quando já estava aproximando o 7º dia, eles não sabiam, conversou com a noiva de Sansão, forçou ela e disse: olha, se você não nos contar o enigma, não forçar ele te contar, para você contar para a gente, nós vamos queimar você e o seu pai, sua família. E ela insistiu com Sansão, chorou até que Sansão contou para ela aquele enigma. E ela contou para eles. E eles, no dia certo, eles disseram qual era o enigma para ele. E ele disse: vocês não teriam dito se a minha noiva não tivesse contado para vocês. E ele disse que foi e matou 30 filisteus, nobres, 30 nobres dos filisteus, e pegou as suas vestes festivais e deu para esses moços e foi embora furioso. Ele foi embora furioso, deixando a noiva, certamente para dar um tempo. E dentro de pouco tempo ele voltou para ver a sua esposa, levando um cabrito para ela de presente. Esse tempo presente era diferente, né? Se fosse hoje seria um buquê de flor, alguma coisa assim, mas nessa época era um cabrito. E disse que ele chegando lá, conversando com o pai dela, disse: eu quero ver a minha esposa, a minha mulher. Ele disse: não, nós pensávamos que você não voltaria e demos ela para o seu melhor amigo, ela é a esposa dele. Aí disse que ele ficou muito furioso. Foi aí que ele pegou, era no tempo da colheita do trigo, e disse que ele pegou 300 raposas, usando o seu poder fabuloso. E ele pegou essas 300 raposas, os campos estavam todos dos filisteus, todos os campos estavam secos para a colheita, maduro. E ele marrou rabo com rabo das raposas, de 2 em 2, e colocou uma tocha de fogo entre elas e espantou elas nos campos dos filisteus, queimando toda a colheita dos filisteus. E para vingar, porque uma das características de Sansão era essa, não é? A vingança. Não pelo Senhor, mas pelas suas próprias questões pessoais. Ele usou o poder que tinha, que Deus deu para ele, exatamente para resolver as suas pendengas, os seus problemas. E aí os filisteus ficaram furiosos e foram lá, ficaram sabendo a razão que ele tinha feito aquilo em vingança, porque o pai da sua noiva tinha dado ela a outro. Eles foram lá e queimou a sua mulher e o seu sogro. E aí ele, em vingança, que ele parte para cima dos filisteus e mata essa quantidade tremenda de filisteus. 1000 homens, 1000 soldados adestrados. De forma que ele tinha um poder tremendo, e aí sempre ele estava em batalha contra os filisteus, o que seria saudável. Ele foi levantado para isso, mas a questão é o porquê que ele... A maioria das lutas, das brigas com os filisteus é porque ele estava envolvido com prostitutas. E os filisteias, e os filisteus iam contra eles. Certa feita ele estava dormindo com uma prostituta. E os filisteus souberam que ele estava lá, e os filisteus estavam doidos para pegar ele, mas era muito difícil devido à sua força sobrenatural, e eles queriam pegar ele covardemente para poder dar cabo dele. E ele estava com essa prostituta. E eles pensaram que ele ia sair de manhã, e ele saiu meia-noite daquela cidade. As cidades tinha aquele muro alto, como aqueles filmes que vocês veem, com aquele portão de ferro enorme, não é? E o portão e os batentes. E quando ele chegou para sair, o portão estava trancado, porque de manhãzinha vinha os filisteus para pegá-lo de surpresa. E ele simplesmente pegou aquele portão da cidade de ferro, com o batente, tudo arrancou e colocou nas costas e levou para um monte. Subiu um monte com aquele portão enorme. E eles nunca conseguiam pegar Sansão.
Eles conseguiram por causa de Dalila, outra filisteia que ele amou de verdade. Essa mulher ele amou de verdade ao ponto de entregar para ela o segredo da sua força, do seu poder. Quando eles souberam que Dalila estava enamorada com Sansão, os filisteus, eles disseram: nós te pagamos caríssimo para você, usando dessa facilidade, do amor que ele tem por você, nos dizer aonde é que está a força dele. Porque se nós descobrirmos a origem, o segredo da força dele, nós vamos conseguir pegá-lo. E ela disse: tudo bem, eu vou fazer ele contar. E por várias vezes ele brincou com Dalila. Ele dizia: olha, você quer saber então aonde está a minha força? Ele disse: se você me ama, demonstre isso, Sansão. Me diga, é o que te faz forte. Aí ele inventava alguma coisa, dizia: se você, por exemplo, me amarrar com cordas que nunca foram usadas, cordas novas, eu não posso, essa é a minha força, eu não vou poder me soltar. E aí ela providenciava as cordas novas, chamava os filisteus, eles ficavam na casa dela, em um quarto, escondidos, e ela fazia com que Sansão dormisse nos seus braços e amarrava ele. Eu estou dizendo isso porque outras séries de coisas aconteciam e eu não vou narrar as demais. E aí, quando ele estava amarrado, ela gritava: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E diz que aquelas cordas grossas, novas, ele diz que é como se fosse fio de linha queimado. Imagina, essa linha já é fraca, essa linha, imagina a linha queimada, só aquela cinza. Aí ele simplesmente se soltava daquelas linhas e partia para cima dos filisteus e acabava com eles, né? É óbvio que aqui não é só força física. Sansão era cheio do Espírito Santo. Essa força foi o Espírito Santo que deu para ele pelejar as pelejas do Senhor, para ele fazer a obra do Senhor. Foi para isso que ele recebeu, para ele liderar um exército dos israelitas, como por exemplo fez Gideão, e pelejar e vencer os filisteus. E por último, queridos, depois de muita insistência dela, ele já estava estressado, e ele contou. Depois de vários fracassos, os filisteus já tinham até praticamente desistido, tinham ido embora. E aí ele falou: eu vou contar então o que acontece comigo. Ele disse: olha, minha força está no cabelo. O meu cabelo, o Senhor disse que nunca pode passar navalha, e o mistério da minha força está no meu cabelo. Se alguém cortar o meu cabelo, eu perco a força. E aí ela teve certeza, e aí falou para os líderes dos filisteus: agora sim, vocês podem vir, já pode trazer a grana, porque agora ele contou mesmo. E eles acreditaram, trouxeram a grana para ela, e ela fez ele dormir nos braços dela, cortou o cabelo dele, raspou a cabeça dele e falou: os filisteus vêm contra ti. E diz o texto que ele foi tranquilo, achando que seria como as demais vezes, mas ele já não tinha mais força. Para vocês verem que a força não era física, simplesmente. Os filisteus pegaram ele, furou os 2 olhos dele, levou para o templo deles, né, e colocou em um local para ele rodar moinho, aproveitar a força dele para rodar moinho. E num belo dia eles elaboraram uma festa de arromba, uma festa muito grande. Eles tinham um templo enorme. O deus dos filisteus, não sei se vocês sabem, mas é o deus Dagon. E eles arrumaram uma festa enorme para homenagear o deus Dagon. O templo era enorme, diz que só no departamento de cima tinha 3.000 pessoas. E diz a palavra também que estavam ali todos os líderes, todas as pessoas importantes, todos os dirigentes, desde o rei até os líderes menores, estavam todos reunidos naquela festa. E eles disseram: nós vamos organizar essa festa e vamos trazer Sansão para ele nos divertir, para nós chacotear dele e do Deus dele, para mostrar que o Deus Dagon é maior do que o Deus de Israel. Nós vamos brincar, vamos zombar, vamos nos divertir com ele, uma espécie de bobo da corte, uma espécie de palhaço. E trouxeram Sansão. O problema é que eles
distraíram com Sansão, não perceberam que o cabelo dele estava crescendo e o cabelo dele já estava longo. E um garoto veio trazendo Sansão, e eles naquela festa enorme, muita gente, imagina, só na galeria, só naquela galeria estava 3.000 pessoas. E eles trouxeram Sansão para que eles pudessem brincar com ele, não é? E louvar o Deus deles, que era maior, que era mais poderoso do que o Deus de Israel. E Sansão falou para o menino, falou, me coloca junto àquelas duas colunas, as duas colunas do templo. Certamente ele conhecia as colunas antes de ser cego. E cego também, eles apalpam, né? Eles têm a maneira deles interpretar as coisas. E diz que o menino levou ele para o meio, onde tinha as duas colunas principais do templo, que sustentava todo aquele templo. E ele abraçou aquelas colunas e fez a sua última oração. Ele diz, ó Senhor, meu Deus, confessou os seus pecados todos, e disse, Senhor, me dê força só mais uma vez para me vingar os meus inimigos. Me conceda força mais uma vez para mim vingar dos meus inimigos. E diz que ele abraçou aquelas colunas e apertou, e a força era tão grande que aquele templo inteiro veio abaixo. E diz que não escapou ninguém. E o texto conclui dizendo que ele matou mais gente na sua morte do que na sua vida. Ou seja, matou todos os líderes dos filisteus que estavam ali, todas as pessoas. Eu imagino a quantidade de pessoas, os filisteus sem ninguém para dirigi-los, e a derrota foi tremenda. Mas, baseado nisso aí, eu quero ainda falar algumas coisas para vocês sobre Sansão, o sol que perdeu seu resplendor. Sansão, o sol que perdeu o seu resplendor. Apesar do grande brilho do começo, foi perdendo sua força até quase apagar completamente. Como Sansão, queridos, nós somos chamados para ser luz. Mas como ele, nós corremos o risco de perder o nosso resplendor. Sansão, esse foi o fim de Sansão. Não era para ser assim. Deus não chamou para ser escravo, para ser humilhado dessa forma, para ter os olhos vazados. Não foi. Alguma coisa aconteceu para que Sansão passasse por isso. Podemos aprender com as atitudes de Sansão. O que pode levar alguém a terminar tão mal o que começou tão bem? Por que pessoas começam tão bem como Sansão e muitos de nós e termina mal? O que acontece nessa trajetória? Sansão perdeu seu resplendor porque era um homem governado pelas emoções. Sansão, ele não era governado por Deus, por aquele que dava força, mas ele era um boêmio, tipo assim, um boêmio, um cara apaixonado, um apaixonadão, e ele essas coisas o dominavam, era muito forte para ele. Ouça isso. Sansão matou um leão sem nenhuma arma nas mãos, matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento, arrancou os portões de Gaza, mas não foi capaz de dominar a si mesmo. O amor de Dalila foi maior do que a sua força. Então ele era um cara assim. Sua vida sempre foi dominada por paixões, a vida de Sansão. Não havia evidência do domínio próprio na sua vida, que o fruto do Espírito Santo concede, né? O Espírito Santo nos concede domínio, é o fruto do Espírito Santo, ele não tinha. O ódio, a vingança e o prazer sexual, a qualquer custo, passaram a ser o modo de vida de Sansão. E deixa eu dizer um negócio para vocês, queridos. Um homem que não domina a si mesmo acabará construindo a sua própria forca. Uma pessoa que não domina a si próprio. É necessário que você domine a si próprio para que você possa ser dirigido pelo Espírito Santo. Nós somos chamados por Deus, assim como Sansão, para fazer a obra de Deus, para ser dirigido por Deus e não por nós mesmos. Sansão recebeu poder e usou-o de forma errada. Quantos hoje recebem poder e riqueza e os usa de forma errada? Não para aquele objetivo. Eu estava até falando na escola dominical que o Senhor abençoa
as pessoas, para que as pessoas sejam bênção. Esse é o objetivo do Senhor, abençoar. O Senhor abençoa pessoas com riqueza, por exemplo, para quê? Para que a pessoa seja bênção, porque senão não tem graça Deus abençoar alguém, prosperar uma pessoa, se não for para que ele seja bênção para os outros. Entende? Deus concede dons espirituais, dom de cura, dom da palavra para pessoas, mas para que ele abençoe outros, não é para que ele trabalhe em prol de si mesmo. Os dons não são para mim, tirar proveito, vender a bênção de Deus, vender cura, vender aquilo que Deus me deu de graça recebeste, de graça dai. Então, tem muitas pessoas recebendo o poder de Deus e faz como Sansão, porque Sansão utilizou dessa forma. Nós nunca vemos Sansão com exército pelejando pelo Senhor. Quando ele brigava contra os filisteus, é porque os filisteus o ofendiam, ia contra ele. Assim como eles me fizeram, diz Sansão, a mim eu lhes fiz a eles. Assim como eles me fizeram, eu fiz a eles. Já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Falando ele aos filisteus, 15:11. O chamado e a missão de Sansão era lutar as batalhas do Senhor, a fim de libertar o povo de Israel. Porém, o vemos muitas vezes lutando a sua própria guerra. Sansão perdeu seu resplendor, não só porque não dominava a si próprio, mas também porque era um homem que lutava sozinho. Era um cara só. Sansão era um cara solitário. A sua autossuficiência nunca lhe permitiu reunir um exército para combater contra os filisteus. E o cristianismo, querido, voltando agora para o cristianismo, ele é sinônimo de companheirismo, solidariedade e comunhão, nunca de isolamento. O cristianismo é isso, é um corpo que age em conjunto. É como diz aquele velho provérbio, uma brasa fora do braseiro se apaga rapidamente. Uma brasa fora do braseiro se apaga rapidamente. Sansão se apagou rapidamente por ser uma brasa fora do braseiro, ainda que era uma brasa bem quente, né? Porque Sansão, ele tinha muita unção, mas a unção não foi bastante, porque ele era um cara só. Uma vara fora do feixe quebra facilmente, ainda que seja uma vara forte, e ela diz, eu sou forte, eu não preciso do feixe, eu não vou quebrar, ninguém vai conseguir me quebrar, porque eu sou uma vara resistente, mas quebra, ela precisa estar junto com o feixe, engano dela. Você não vai ver Sansão buscando a Deus juntamente com outras pessoas. Sansão não tinha amigos. A solidão pode ser o primeiro passo para a queda espiritual. Quando alguém decide andar sozinho, alguma coisa não vai bem na sua vida. Viu, queridos? Quando nós andamos sozinhos, não precisamos prestar conta dos nossos atos para ninguém. Então nós andamos sozinhos. Tem pessoas que é sozinho, queridos. É solitário. Às vezes ele está rodeado de amigos, mas ele no mundo dele, ele tem um mundo. E naquele mundo, ele é só. Ele é solitário. Ele não pode prestar conta. E também, às vezes, ainda que ele queira, ele não pode. Porque as pessoas são cruéis. As pessoas são incompreensíveis. As pessoas não vão entendê-lo. Se ele disser, revelar o mundo dele, as pessoas vão escandalizar. As pessoas vão apedrejá-lo, como aqueles fariseus, quando aquela mulher veio diante de Jesus, né, eles trouxeram aquela mulher diante de Jesus. Então as pessoas são como os filisteus, ou como os fariseus, e aí ele está naquele mundo dele, ele tem um mundo. Às vezes ele não tem nem amigo mesmo, literalmente falando, não é? Físicos. Mas às vezes ele tem amigos, mas tem um mundo. O mundo dele. Imagina a pessoa numa cidade cheia de tanta gente, vai e vem, e ele se espremendo no meio de tanta gente, mas ele está só. Ele está só com os problemas dele, com a vida dele. Queridos, isso é muito perigoso.
Nós fomos criados para viver junto, um ajuda o outro. É a questão mesmo da brasa, que junta e aquece e forma uma fogueira, sozinho não dá. É a questão da vara, que quebra facilmente sozinha. Entende? O que pode levar uma pessoa ao isolamento? A ficar só. O que leva? O que ele pensa? O que ele quer? Por que ele é só? No seu mundo, na sua vida. Aprenda a andar em comunidade, aprenda a amar, a ser amado, a se relacionar. É tão bom. Eu estava comentando para a Del, a reunião do presbitério desse ano foi a melhor, foi tão boa, porque houve ali um fluir. Às vezes, queridos, a gente é um pouco só devido à timidez. O brasileiro é tímido. E ele se isola às vezes, e essa reunião foi tão tranquila assim, foi tantos abraços, até o Cadu que trabalhou com a gente aqui, foi tão bom assim, a gente conversou assim, de uma forma mais intensa, e se abraçou, e é tão tranquilo, mas isso ainda não basta, ainda tem que, e as ideias, e o mundo das ideias, e o meu coração, e a minha mente, se eu não tiver ninguém que me entenda para compartilhar com ele, fica difícil. Se eu não compartilhar, eu vou continuar só, ainda que abraçando, ainda que tendo amigo, eu vou continuar só nos meus pensamentos, nas minhas práticas, que não podem ser expressadas, que não tem ninguém que vai entender, que vai compreender, e eu continuo, e eu nem tenho como buscar ajuda, tá certo? Isso acontece, por exemplo, em líderes, pastores. Se um pastor tem um problema dessa ordem, o que ele vai fazer? Como é que ele vai ser tratado? Os próprios pastores o crucificam se ele se abrir na busca de se libertar de ajuda, entende? Então a pessoa é só. Sansão tinha os seus problemas, as suas lutas, e era um cara só. É interessante que você conheça a estratégia do felino, observando ele, o felino carnívoro, o predador. Como é que ele faz? Ele é interessante, vocês que gostam de assistir esses programas, o felino ele fica na frente do bando, escondido. Geralmente ele ataca assim. E quando o bando vai passando, ele faz uá! Aí o bando espalha, aí ele corre atrás, fica correndo atrás ali. O objetivo dele não é outro, ele quer que um se perca, um esteja só para ele pegar. Sabe por quê? Porque o bando, eles são unidos. Se ele atacar um junto com o bando vem em cima dele e afugenta ele. Então ele espanta para que o bando possa, de herbívoros geralmente, possa espalhar e um ficar sozinho para ele pegar. O inimigo gosta de pegar o animal só, pessoa só. Não é diferente. Tem um texto que lembra isso, lá em 1 de Pedro 5,8, que diz assim: sejam cuidadosos, estejam vigilantes contra os ataques de Satanás. Ele ronda em volta como um leão faminto, à procura de alguma vítima para devorar. Satanás ronda, né, como um leão bramindo, querendo que alguma vítima para ele devorar. Então é perigoso só, queridos. Nós precisamos estar juntos, precisamos de amigos. Sansão perdeu seu resplendor porque não era um homem íntegro ainda. Além dele ser um cara só, agir só, ele não era um cara íntegro. O que ele fez, por exemplo? Ele tocou em cadáver. Ele não podia tocar em cadáver. Ele matou o leão. Quando ele ia para aquela festa de casamento, quando ele foi pela segunda vez, ele foi ver o leão, a carcaça do leão, e lá tinha mel. E aí ele comeu, tocou, pegou naquele mel e comeu. E ele era um nazireu, ele não podia pegar em cadáver. Ele desobedeceu os pais. Quando eles disseram: você não vai casar com uma das nossas inimigas, você não pode fazer isso. Buscou fora do povo de Deus sua esposa, em arraial do inimigo, em terreno do inimigo que ele buscou a sua esposa. Entregou-se à prostituição. Então ele fez uma série de coisas por causa da sua paixão, da sua incapacidade de dominar
os impulsos, esses impulsos naturais, que muitos de nós também não conseguimos, né? Não é só na área sexual, é no momento de tratar de alguma coisa, né? Explode e diz o que não deve, e daqui a pouco já xingou vários palavrões, e já reagiu como uma pessoa totalmente pior do que o ímpio, e já esqueceu que era crente, já partiu para cima, porque não consegue ser manso, não consegue dominar-se. Então é assim que ele era. E ele fez uma série de coisas. E por falar nisso, queridos, cuidado com buscar o esposo, a esposa, no arraial do inimigo, fora da igreja do Senhor. Não estou dizendo igreja presbiteriana simplesmente, não. A igreja do Senhor, a igreja evangélica, é a nossa igreja, é o povo de Deus. Tá? Eu estou dizendo em terreno inimigo. É difícil. Eu tenho uma sobrinha que sofre, porque ela casou com um católico ferrenho, e agora é difícil. Tem umas que casam com um cara, ou um cara casa com uma menina que não tem religião nenhuma, e ele é crente, e no final de semana ele vem para a igreja e ela tem que ir para a balada. Vai para onde? Se ele tem direito de ir para a igreja, ela tem direito de ir para a balada também. Imagina a confusão. E os filhos, como é que educa agora? Um é católico e o outro é protestante. Como é que vai educar esses meninos? Um é mundano e o outro é servo de Deus. Como é que vai? Essa criança não vai entrar em crise? Um diz que é porque a gente ensina não é com palavra, a gente ensina com atitude. Um ensina uma coisa e o outro ensina outra. Como é que vai ser? Mas esses eram os problemas de Sansão. Estou dizendo isso porque Sansão, ele procurou esposa exatamente no terreno do inimigo. Seus pais o consagraram, mas ele não se consagrou. De que adianta? O Senhor me dá uma missão, um dom. Eu tenho a minha parte responsável. Eu preciso me preservar. Eu preciso me consagrar. Eu preciso ser íntegro diante de Deus. Eu preciso fugir não só do mal, mas da aparência do mal. Eu preciso me consagrar. A palavra consagração significa separação para um fim santo. O Senhor me separou, mas eu não me separei. De que adianta? Deus separou Sansão, consagrou Sansão, mas ele não se consagrou. Deus consagrou você e você se consagrou para Deus, separou-se do mal. Ele deixou envolver-se pela sensualidade de mulheres pagãs que não tinham compromisso com Deus. Uma derrota na vida espiritual não vem repentinamente, queridos. Ouçam bem. Vem como consequência da negligência da consagração diária a Deus. Pessoas que dizem, mas eu estou derrotado na vida espiritual, não tem jeito. Isso não aconteceu de uma hora para outra. Isso é a falta da consagração diária, todos os dias. Ler a palavra, orar, estar sempre em sintonia com Deus. Então a consagração é diária. A vida com Deus não é só na igreja, é constante, não é só aos domingos. A pessoa vem aos domingos e passa a semana inteira envolvido com seus negócios, com seus afazeres, que são muitos. E aí não tem jeito, aí acaba caindo nas fraquezas da carne. Sansão não tratou as fraquezas do seu caráter. Ele não tratou. No capítulo 16, do verso 1, diz assim: foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e deitou-se com ela. É comum, queridos, na nossa vida, a fraqueza de caráter. Quando não é para uma direção, é para outra, mas é necessário tratar o caráter, tratar essa fraqueza, seja ela para qual lado ela pende, ela tem que ser tratada. Isso é comum no ser humano, uma fraqueza de caráter. O problema é que a pessoa dá vazão àquela fraqueza e aquilo vai crescendo e leva ele para onde Sansão foi, para a derrota, para a forca. Entende? Essa primeira vontade de fazer alguma coisa, isso é a fraqueza de caráter. Nós precisamos ver aquilo. Isso é uma falha minha, que é uma fraqueza de caráter. Eu preciso tratar isso aqui, eu preciso investir nisso aqui. Mas ele vai dando vazão
e chega um certo ponto que ele não consegue mais se dominar. Tudo começou num começo e aquilo foi crescendo como uma bola de neve. Uma fraqueza de caráter não dominada hoje será a causa de uma tragédia moral amanhã. Uma fraqueza de caráter não dominada hoje será a causa de uma tragédia moral amanhã. Domine a sua fraqueza de caráter agora enquanto é tempo. Não pense que ela vai diminuir. Ela vai crescer. É sempre assim. Ela vai crescendo, se você não impedi-la. Quais são as suas áreas fracas? Ou quais são as nossas áreas fracas no nosso caráter? Fofoca, mentira, inveja, pornografia, ira, murmuração, indiferença, palavrões. O que é? Isso tudo é fraqueza de caráter da nossa parte que precisa ser tratado. Qual é? Ainda tem um punhadão, muitas outras, não é, demonstrações de fraqueza de caráter. Né? Tem pessoas que, devido a certas situações, o estresse, TPM, elas, algumas coisas que poderia ser justificável, mas diante de Deus não é. Nós temos que vigiar, principalmente nesses momentos difíceis das nossas vidas, para que nós não venhamos a pecar. Orar ao Senhor, pedir a Ele força, graça, porque tem pessoas que não conseguem, por qualquer coisinha elas se explodem, e às vezes por causa desses momentos, TPM, estresse e outras coisas mais, ele se estriba nisso. Então ele fala, eu posso. Ele dá vazão, ele continua, eu posso porque eu estou dessa forma. Será que não entendem que eu estou nesse período? Eu posso fazer isso, e aí vai longe. Aí quando percebe, já está dizendo palavrões, já está fazendo coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. Então, cuidado, queridos, com essas coisas. E concluindo, finalmente, Sansão era um homem governado pelas emoções, que lutava sozinho, era um cara solitário, um cara só, com seus mistérios, com seu mundo, com seu segredo. Ele não podia, imagina ele contar esses segredos, e ele morreu com esses segredos, com essas coisas que tinha que botar para fora e curar-se daquilo. Ele não era um homem íntegro, e ele precisava ser um homem íntegro, como nós, ele foi chamado. Não tratou as fraquezas do seu caráter. Homem de Deus, e Deus teve misericórdia de Sansão. Deus ouviu Sansão, querido. Certamente Deus perdoou Sansão, porque Deus deu a vitória para ele quando ele confessou. Mas veja a luta, o sofrimento de Sansão. Quanto tempo ele passou ali sendo torturado, cego. E não foi esse o projeto de Deus para a vida dele. Porque ele teve uma vida, ele teve tantas oportunidades, mas ele não as usou. Todos nós, queridos, somos chamados, consagrados, separados para Deus. E qual é a nossa trajetória? Aonde é que vai dar a nossa trajetória? Essa caminhada depende de nós. Como é que vai ser a nossa trajetória? Como tem sido? Como você tem lidado com essas paixões, essa fera que há dentro de você, esse leão feroz? Você tem conseguido domá-lo? Você tem alimentado ele? Como é que tem sido, queridos? Você tem sido íntegro? Tem conseguido ter uma vida íntegra diante de Deus? Tratado as fraquezas de caráter, investido, procurado o máximo, ser curado. Às vezes, nosso caráter precisa passar por uma cirurgia. A cirurgia dói, mas cirurgia sem anestesia. Mas é assim, tem que ser assim. Você é um consagrado de Deus. Eu sou um consagrado de Deus. E nós não podemos agir como Sansão. Porque Sansão não acabou bem por causa disso. Não agradou o Senhor toda a sua vida. Amém? Vamos colocar em pé, queridos, que Deus nos abençoe para que possamos ser homens e mulheres
consagrados, que possamos fazer jus à consagração que Deus colocou nas nossas mãos. Essa é a história de Sansão. Senhor, nós te agradecemos por essa reflexão na vida de Sansão, ó Deus, e nós sabemos que nós também fomos consagrados. A tua palavra diz que o Senhor nos chama para fazer a tua obra. Nenhum que está aqui, Senhor, foi chamado para lustrar as cadeiras da tua igreja, lustrar os bancos, dar brilho nos bancos, mas todos foram chamados com propósito para fazer a tua obra, Senhor. Mas que ninguém venha envergonhar o teu nome, nenhum de nós venhamos a envergonhar o teu nome, Senhor. O Senhor nos dê capacidade, condições, que nós possamos querer isso, querer e buscar ter uma vida diante do Senhor, para que possamos lutar as batalhas do Senhor e vencer os inimigos que nos rodeiam, Senhor. Nos conceda a vitória, somos servos do Senhor e nós precisamos do teu auxílio e da tua bênção, Senhor. Queremos aproveitar e orar por essa semana. O Senhor nos deu uma semana de vitória. Todos os irmãos que estão aqui, Senhor, que durante essa semana o Senhor possa estar guardando, abençoando a Deus, e que eles possam estar realizando aquilo que eles projetaram, que seja uma semana de concretização de bênçãos, Pai, que as janelas dos céus possam estar abertas, derramando bênçãos sobre a casa, a vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Alguns certamente têm parentes hospitalizados, enfermos, muitos precisando de uma libertação, de uma conversão, escravizados ao vício das drogas, do sexo e de outras coisas mais. Que o Senhor os liberte. Use os teus servos que estão aqui, Senhor, como instrumentos para ministrar na vida dessas pessoas. Nos dê uma semana de bênção, Senhor. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém.